Opa! Está no ar mais uma edição do nosso podcast do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, sempre com temas técnicos, temas relevantes para a profissão. É muito bom ter você, farmacêutico, farmacêutica, nos acompanhando por aqui. Hoje nós vamos falar sobre o Novembro Verde. Pois é, entrou o mês de novembro, já estamos no fim do ano e mais uma cor para colorir e atentar a todos os olhares para a discussão da homeopatia. É esse o tema do nosso programa de hoje. Do meu lado está aqui, você já está acompanhando, a Débora Lacorte, que é assessora técnica do Conselho Regional de Farmácia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Pela Fabiano. primeira vez, hein? É a Aqui com a primeira vez. gente. A Estou aqui. Débora. E a gente já vai mostrar com a câmera a nossa convidada, que já está aqui do outro lado, exatamente a Renata Maciel, que é farmacêutica, homeopata, integrante do Grupo Técnico de Trabalho de Homeopatia do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. Renata, seja muito bem-vinda. Satisfação recebê-la. Muito obrigada, Fabiano. Obrigada, Débora. É um prazer estar aqui com vocês. Renata, para a gente começar, né? Como é que começa a campanha Novembro Verde? Como é que se dá esse momento? A gente tem muitas cores, né? A Exato. gente tem várias cores ao longo do ano. E agora a gente também tem Isso. o Novembro Verde. Exatamente. Novembro Verde é uma alusão, como a gente tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, valorizando outras patologias, a gente tem o Novembro Verde valorizando a homeopatia. E como que a gente começa? Usando o verde, né? Uhum. Usando o verde, divulgando nas redes sociais um selo da campanha da homeopatia verde, trate-se com homeopatia, para divulgar, valorizar a homeopatia, fazer luz ao verde, ao tratamento da homeopatia frente às redes sociais. A gente aproveita o mês de novembro para fazer essa campanha, para convidar os usuários da homeopatia, os colegas profissionais homeopatas, para divulgarem a homeopatia. Ô, Isso. Débora, e tem até uma coisa que eu tenho que colocar antes de você já colocar a sua questão, é que completa já 10 anos do Novembro Verde. Sim. Então, essas cores todas, o Novembro Verde já está aí há mais tempo, né? Exatamente o que eu ia falar. Ele começou em 2014, né, o Novembro Isso. Verde, na Bahia. Então, foram uma Uhum. farmacêutica e uma, na verdade, né, cirurgiã dentista, que vieram com essa intenção de fazer essa alusão realmente, né, valorização da homeopatia. E a gente vê muita confusão, né, que a gente pensa assim, no verde, o novembro, Exato. as pessoas confundem muito com a fitoterapia. E a gente Uhum. entende, né, e é bom a gente salientar a diferença da fitoterapia para a homeopatia. Fitoterapia pega o verde, mas a homeopatia também, porque além da gente ter, né, processos, substâncias de material vegetal, mas a gente também usa animal e mineral, que é um Uhum. pouco diferenciado da fitoterapia. Então a gente pensa que esse novembro verde não é alusão à fitoterapia, sim à homeopatia. Vale a pena reforçar. Muito legal. Exato. E o novembro foi escolhido por quê, hein? Isso, novembro, a gente comemora no dia 21 de novembro o Dia da Homeopatia no Brasil, Uhum. porque foi a data que um médico francês chegou ao Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, e começou a divulgar a homeopatia. Então, Uhum. esse marco da chegada da homeopatia no Brasil, ele começou tratando a comunidade do Rio de Janeiro, principalmente a comunidade mais marginalizada, que não tinha acesso ao tratamento de saúde pago, foi usando do tratamento que ele era gratuito e oferecido, e tendo bons resultados. Então a Uhum. homeopatia começou no Rio de Janeiro nessa data, se divulgou e hoje o Rio ainda é um grande exemplo de homeopatia, com cursos, né, de formação, atendimentos médicos bem avançado no Brasil. Uma informação bastante interessante. Sim, Talvez muitos profissionais até nem tenham Exatamente. essa noção dessa força que o Rio de Janeiro tem, né? E sim. é o que a gente tenta fazer aqui em Minas, né, É, Renata? A gente fica exatamente. tentando fomentar a homeopatia, tanto com outros profissionais, farmacêuticos, médicos, que a gente consegue, assim, né, valorizar mais ainda a homeopatia dentro do nosso estado. E assim, eu também Isso. não sabia dessa É informação. a Legal. tradição, né, do Rio de Janeiro, Isso. no início. Agora, a gente tem uma riqueza muito grande em Minas Gerais, né? Um Sim. estado que você anda para tudo quanto é lado tem planta, tudo quanto é lado tem, né, matas Mineral. minerais, né? Isso. Mineral tá tendo o nosso nome, né? Sim. Eh, e mesmo assim, a homeopatia ao longo dos anos sofreu um certo preconceito e isso tem sido quebrado, Débora? Você tem essa percepção? Sim, exatamente. Eu e a Renata, a gente estava falando sobre isso, né? A gente É. acabou de ter o nosso congresso, né? O nosso sexto congresso mineiro, que aconteceu em Uberlândia. Uhum. E do ano passado, que foi o 16º também, a gente vê uma
crescente na procura da homeopatia. Mesmo pessoas que querem tratar, pessoas que não conhecem, querem conhecer, e até aqueles que não acreditam, querem entender o que é Exato. homeopatia. Uhum. Então a gente vê que, eu até brinco assim, a gente tem muita capacitação, muito curso, quando a gente vai falar das novas áreas de atuação do farmacêutico, a gente sempre fala da homeopatia, porque ela é Uhum. nova, mas ela não é tão nova. Por Uhum. quê? Porque ela está crescendo. Então, muitas faculdades que antes não estavam com opcional, estão colocando esse opcional de homeopatia, porque é tão importante. Pois é, então quer dizer, aquela turma que É, passou pela faculdade há um tempo, teve que que não buscar uma viu? especialização. Aliás, mesmo tendo uma Exato. cadeira na faculdade, especializações super necessárias, as especializações. Mas você ter isso na grade ali, na base, é muito bom, né? É, isso tem sido crescente mesmo. A gente Hum. sabe, a homeopatia tem mais de 200 anos, né? Que ela chegou ao Brasil foi em 1840, mas que já existe, né? Desde a época da criação de Hahnemann, lá na Alemanha, um médico que Uhum. trouxe a homeopatia como um sistema terapêutico, já tem mais de 200 anos. Uhum. Mas mesmo assim, ela veio muito permeada de mitos, de falsas informações, de preconceitos ao pé da letra, informações errôneas, que Uhum. tentam colocar a homeopatia como algo muito místico, algo não científico, algo muito popular do ponto de vista de não ser acadêmico. Isso Uhum. prejudicou realmente a evolução da homeopatia, talvez enquanto ciência, enquanto uma disciplina, mas hoje a gente já vê uma abertura muito maior, né? Ela já está realmente inserida nos cursos de graduação de farmácia, na maioria das instituições de ensino superior, e o curso de especialização, que é realmente o que vai trazer para o profissional farmacêutico uma segurança maior de trabalhar com homeopatia, um conhecimento mais profundo, que foi além da graduação, mas que ele realmente pôde se especializar para tornar aquilo a sua profissão. E Uhum. fazer com toda a capacitação necessária, né? É o que a gente espera. E divulgar uma homeopatia correta, uma homeopatia verdadeira, que realmente vai ser benéfica para a população. Uma pergunta de vestibular para vocês aqui, assim, uma curiosidade grande, de repente é uma curiosidade da comunidade farmacêutica que não atua na homeopatia. Própolis, ele entra na Aí, homeopatia? aí o própolis é o fitoterápico, Fitoterápico. né? Pois é, Seria um porque eu vejo muita medicamento, gente, É, muita loja fala assim, misturando, então, né? eu quis fazer essa pergunta mesmo, porque Uhum. você entra em lojas que falam assim: "Temos produtos de homeopatia", aí você vê própolis, 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 própolis. E na verdade tem uma confusão até de É, quem vende isso, né. é. Na verdade, o própolis é até derivado da abelha, do Uhum. animal, do pólen, né, mas é mais classificado como um Como fitoterápico. fitoterápico, porque o Aham, medicamento homeopático, ele tem particularidades, ele tem que aham, seguir uma farmacotécnica muito peculiar da homeopatia, muito uhum, específica, onde a matéria-prima, né, seja ela vegetal, que a grande maioria das matérias-primas homeopáticas são do reino vegetal, mas mesmo mineral, animal, eles precisam passar por uma dinamização. É uma diluição crescente, uma desconcentração dessa matéria-prima, uhum, sempre seguida de uma agitação, de uma trituração, uma sucção, uma movimentação, que vai criar, sair do estado latente e entrar no estado dinâmico, ou seja, criar uma energia entre aquela matéria-prima e aquele meio onde ela se encontra. E o medicamento homeopático, diferente do alopático, ele deixa de ser material, ponderal e passa a ser um medicamento imaterial, uhum, energético, vibracional. uhum. Essa é a grande diferença entre o medicamento homeopático e os outros medicamentos, sejam eles fitoterápicos, alopáticos, enantiopáticos. Gente, vocês perceberam como é que o própolis é polêmico, né? Coloquei o própolis exatamente porque o própolis divide a medicina, divide profissionais da área, né, da farmácia. Tem gente que acha que é apenas um placebo, tem gente que fala que é realmente. Eu já ouvi de médicos que é sensacional o própolis, já ouvi de outros médicos que não é lá essas coisas. Agora, quer complementar essa questão, Débora? Ou seja, a gente tem essa diferenciação, mas tem uma hora que as coisas acabam meio que se confundindo até mesmo no tratamento, né. É. exatamente. Mas eu acho que a Renata deu uma explicação bem prática e objetiva. Então, quando a gente pensa, né, na homeopatia, tem que ter essa vibração, ela tem que ter essa composição Isso. de energia. Isso é essencial. Uhum, Porque se você não tem essa vibração, esse processo de que ele vai gerar uma energia, porque até mesmo a forma de guardar o medicamento homeopático, ele é diferente, isso uhum, influencia. Então, Uhum. assim, eu acho que quando você for pensar, eu estou em dúvida, isso é o quê? É fitoterapia ou homeopatia?
como que eu posso pensar nessa composição? Como que ele foi Isso. produzido? Porque, como a Renata falou, tudo passa por um processo de boas práticas de fabricação. Uhum. É um medicamento, então ele tem todo um processo, ele tem todo uma rastreabilidade. Então, assim, essa confusão realmente, se ele realmente é só um placebo, tem muita gente que fala assim, é uma aguinha. Não é, gente, assim, né? Eu sou suspeita porque eu sou Uhum. uma usuária de homeopatia. Uhum. Então, assim, quando você tiver dúvida, pensa como que provavelmente foi produzido esse produto. Aí você Exato. pode ter essa confusão retirada, né, E esse Renata? processo de energização é tão importante que é daí que vem o mecanismo de ação do medicamento Uhum. homeopático. O Exatamente. medicamento homeopático ele não vai atuar nas nossas células corporais orgânicas, numa determinada célula, numa determinada reação bioquímica que vai gerar um efeito que consiga ser percebido no nosso organismo. O medicamento homeopático ele vai atuar no nosso campo vital, na nossa Uhum. energia vital. A homeopatia ela tem uma filosofia, uma doutrina vitalista, ou seja, acredita que o ser humano é muito mais do que um conjunto de órgãos cobertos de pele. Ele tem um outro campo que não é visível, que também é imaterial, que é o campo vital. E é Uhum. nesse campo vital e energético que esse medicamento de natureza energética vai atuar. A homeopatia, ela substitui um tratamento convencional em determinadas questões? Porque muito se fala, por exemplo, quando uma pessoa está lutando contra o câncer e Uhum. ela, eu desisti já do tratamento convencional e estou agora fazendo um tratamento pela homeopatia. É possível? Ele substitui ou ele é É. somente concomitante? Olha, substituir, eu acredito que seja uma palavra muito forte. A homeopatia é uma alternativa terapêutica, Uhum. assim como temos várias outras alternativas terapêuticas. Em determinada situação, você vai precisar de um tratamento. Você quebra um braço, você vai precisar fazer uma sutura, engessar. A homeopatia não vai impedir isso, Uhum. mas você pode usar o medicamento homeopático para ajudar a diminuir a dor, numa analgesia, para reduzir um processo inflamatório, para te trazer uma tranquilidade para aceitar aquela vida com o braço quebrado. Então, a Uhum. homeopatia pode vir a atuar tanto em processos agudos, como em processos crônicos, no paciente que tem um tratamento de câncer, trabalhando o estado emocional desse paciente. Uma qualidade de vida, de aceitação, de entendimento, de superação que o ser humano precisa. Ele não Uhum. tem só o mal físico que está cometendo patológico, ele adoece também no seu estado mental, no seu estado emocional. E a homeopatia pode atuar nesses outros campos Uhum. do ser humano. Então, ela pode vir complementar um tratamento alopático. E em determinadas situações, o paciente vai escolher: olha, eu tenho um processo de infecção. Eu posso usar um antibiótico, eu posso usar um medicamento homeopático. Eu Perfeito. posso. Ambos podem ter sucesso ou ambos podem não ter sucesso, porque a homeopatia também não cura tudo, assim como a alopatia não faz milagre. Uhum. Né, a homeopatia tem sim uma evolução significativa, uma eficácia comprovada em quadros clínicos agudos, crônicos, como preventivo, não só de seres humanos, mas também em animais, né, muita gente Uhum. não tem esse conhecimento que a gente tem veterinário homeopático, temos odontólogo Uhum. homeopata, como a odontóloga, uma das que, né, criou aí a campanha para divulgar a homeopatia na Uhum. Bahia, na agronomia. Né, a homeopatia, o medicamento homeopático pode atuar em diferentes seres vivos, em diferentes Uhum. corpos, complementando, trazendo o seu auxílio, trazendo a sua ação, independente de qual seja o estado. Uhum. E às vezes na agronomia, por exemplo, a tentativa e erro é até mais fácil, né, do que no ser humano, né? Então você pode testar ali de repente em determinado plantio, em determinado, né, algum nocivo ali, né, algo nocivo, né, para a planta e de Sim, repente pode ser até Sim. algo que pode substituir algo mais substituir um É. praguicida, exato. substituir, E não é tudo Um tem o prazo, o né? agrotóxico mais agrotóxico, Isso. potente, exatamente. Tem isso. muitos estudos recentes de trabalhos mostrando a eficácia do medicamento homeopático em substituição aos agrotóxicos, às substâncias que são prejudiciais ao crescimento. Já há vários trabalhos sendo mostrados. Uhum. É uma área que está crescendo, mostrando a eficácia do medicamento homeopático. E isso até garante, né, a pessoa poder conseguir, por exemplo, dos selos, né? Dos selos sem agrotóxico. Então, isso Uhum. também favorece. Exato.
Favorece Assim, Sim. complementando o que a Renata estava falando sobre essa diferença de não substituir, né, o alopático do homeopático, tudo tem os seus mecanismos de ação. Então, assim, a pessoa também, quando ela vai fazer o tratamento da homeopatia, ela tem que entender o prazo, o tempo, como que funciona o medicamento. Então, é muito importante a orientação do farmacêutico nesse processo junto com o profissional prescritor. Por quê? Perfeito. Porque a pessoa acha que ela vai tomar e vai resolver, né, Renata? Assim, tô com uma dor agora, Acabou. acabou. Não é um alopático. Então, a Uhum. gente tem que entender É. que é vibração. Então, assim, eu lembro um caso, né? Experiência exitosa aqui. Quando eu fui começar a tomar primeiro para as minhas crises de enxaqueca, eu comecei a tomar, achava assim, não, vai melhorar. Aí eu lembro que a minha médica falou assim comigo: há quantos anos você tem uma dor de cabeça? Eu falei, há muito tempo. Ela falou, então você está com essa vibração energética há muito tempo. Isso não vai Hum. resolver de um dia para o outro. E você tinha aquela Exato. enxaqueca daquela que você não conseguia abrir o olho, né? Então é Exatamente. aquela que já Ficar tava. no quarto com o olho fechadinho, não conseguia comer nada, muito enjoo. E ela falou: vai resolver, Débora, mas você tem que entender que a sua energia, a sua vibração, ela tá muito conturbada. Se você tomar um Hum, analgésico agora vai resolver um alopático, mas assim, né, dependendo também, porque olha lá. Mas o homeopatia, ele tem um processo, é um mecanismo. Exato. Então, uhum. pode ser que resolva de imediato? Sim, mas pode ser que tenha um prazo Exato. de É resolver. o que a gente volta a dizer, num quadro agudo que precisa de uma resposta mais imediata, de uma resposta rápida do organismo, vão ser buscados medicamentos homeopáticos que atuem ali de forma mais Exatamente. aguda, de forma mais intensa, a pessoa vai tomar com uma frequência maior, porque ele precisa aliviar aquele quadro Isso. imediatamente. Mas as doenças crônicas que acompanham os pacientes ao longo de anos, ao longo de tempo, é preciso fazer um caminho contrário para você realmente reverter esse quadro. Uhum. Então não adianta querer ser imediatista. O tratamento homeopático pode, nessas situações, levar um tempo maior, porque o paciente, além daquele mal crônico que ele está apresentando, ele vai estar se tratando como um todo. A homeopatia tem essa característica, ver o ser humano como um todo, uma integração, né, do seu corpo, como eu falei, físico, mental e emocional. Então, muitas vezes, para ele resolver aquele problema que está ali no orgânico, no físico, ele precisa, antes disso, resolver a sua forma de pensar, sua forma de agir, de sentir, resolver algumas questões que estão ali pendentes. E o Uhum. tratamento homeopático vai levar a isso, a esse autoconhecimento. A pessoa vai se entendendo, se conhecendo, vendo o que que a faz sofrer, o que que gera aquele desequilíbrio, porque é esse desequilíbrio da energia vital que leva ao adoecimento. Para poder resgatar esse equilíbrio, resgatar essa força vital e aí o organismo não fazer o sintoma, É muito né? interessante, muito importante esse Novembro Verde, porque eu acho que o grande papel também que faz a campanha, e aí talvez os órgãos de imprensa e que chegam nas pessoas, veículos institucionais, esse podcast que é institucional voltado para uma categoria mais que volta e meia outros profissionais também acompanham, porque a gente mostra que a homeopatia ela não é amadora. Porque Uhum. tem gente que tem essa sensação de que é uma punção de coisa ali que você junta e alguém inventou que aquilo ali é bom para dor de cabeça e vai ser. Não, foi estudado aquilo Exato. ali, né? Ou Sim. seja, teve estudo. Eu acho que o grande lance Sim. desses 10 anos, eu acho que completando 10 anos, eu acho que vem também, eu acho que vem a campanha tem uma participação muito grande nisso, né? Porque nos últimos anos, eu que estou na imprensa geral assim, a gente já vê a homeopatia de forma Sim, diferente. Com Já não é certeza. aquele com punhado de coisas, porque certeza. Sim, tem gente trabalhando sim. profissionalmente, né? É, e a campanha mostra isso, ela traz usuários da homeopatia, pacientes que se beneficiaram com o tratamento da homeopatia, que resolveram o seu problema, como a Uhum, gente tem um exemplo vivo aqui. E nessa campanha de divulgação, pessoas famosas, um cantor, um artista, uhum, né, uma pessoa da mídia, que usou e que se beneficiou com a homeopatia, aproveita para fazer essa divulgação. E é uhum, muito legal, eu falo, para a gente conhecer a homeopatia, a gente tem que usar, que se tratar, ou conhecer pessoas que usaram, que se trataram e que tiveram resultado, que deixaram uhum, de usar medicamentos alopáticos e usaram a homeopatia e resolveram, deixando de ter os efeitos adversos né, do medicamento alopático, que na homeopatia não é tão comum. E uhum. a gente vê realmente que ele funciona. Eu costumo falar muito que a homeopatia, ela só não funciona em 3 situações: quando o medicamento não está adequado, não está bem escolhido, Uhum, porque a escolha do medicamento homeopático pelo profissional prescritor é fundamental. Não é o que é bom para mim que vai ser bom para ela, que vai ser bom para você. Não. uhum, Cada paciente tem o seu medicamento específico. É uma outra peculiaridade da homeopatia. Um medicamento semelhante ao paciente.
né? Não dá para sair indicando, tem que ter realmente essa semelhança. Então, o medicamento tem que ser muito bem escolhido, um medicamento bem feito, e aí o medicamento bem feito nós precisamos trabalhar com farmácias de confiança, com um Uhum. profissional farmacêutico especialista em homeopatia, habilitado e capacitado para lidar com essa alternativa que é tão diferente, né, da tradicional, da clássica. Uhum. Então, a farmácia que tenha matérias-primas de confiança, né, insumos ativos, insumos inertes de fornecedores qualificados, bem conceituados, que façam, que produzam um medicamento com qualidade, que sigam uma técnica rigorosa que é a técnica homeopática, que respeite essa técnica, que faça segundo a arte, faça segundo a farmacopeia, e o medicamento ser bem utilizado, usado corretamente. E aí entra de novo o farmacêutico, a importância dele orientando o usuário a tomar o medicamento de forma correta, no horário certo, sem interação, né, com os meios que interferem no uso do medicamento. Então, ele sendo bem escolhido, bem feito e bem utilizado, é sucesso no tratamento. Legal que a gente até preparou assim, como garantir o sucesso do tratamento homeopático no nosso É. roteiro, e de certa forma ela já respondeu. Agora, uma coisa importante: o farmacêutico, a gente sempre fala aqui no podcast, sempre, desde que eu tô, nesse tempo todo que eu atuo no CRF, 4 anos já, eu já aprendi muita coisa, já virei mais ou menos ali Quase, um um prático, aprendiz quase um de, prático. um aprendiz. Uma coisa que eu percebo é que o fundamento básico e que a gente percebe é que o farmacêutico ele é o profissional de saúde mais próximo da população mesmo. Aí, vamos nos guiar agora lá para o rincão do estado e a pessoa procura um farmacêutico. Eu tô com o meu menino aqui passando muito mal de tosse, ele tá tossindo bastante e tudo mais. O farmacêutico, como é que ele pode ajudar a esse encaminhamento? Se ele tem um conhecimento melhor ou mais apurado de homeopatia, ele pode dar pelo menos um primeiro encaminhamento que pode, de certa forma, não prescrever o É, remédio, mas apontar caminhos até para buscar um médico homeopata, um profissional homeopata. pode, assim, né? Hum. A gente riu porque a gente não pode É, prescrever, né? É, Por mais que a gente tenha até mais conhecimento que vários prescritores, a gente não pode, porque isso. realmente, dentro de todo o nosso processo, que a gente tem que ter habilitação, né, para Uhum, poder manipular, que é diferente de só fazer a faculdade. Então, você tem que ter, de acordo com o Conselho Federal, tem uma resolução que prevê isso, que o farmacêutico ele tem que ter a matéria da faculdade, como a gente está falando, uhum, depois a prática. Então, se ele tem esse conhecimento, o que ele pode fazer é o processo de indicação mesmo. Então, assim, uhum, não só pela homeopatia, mas como toda essa parte de práticas integrativas, né, e orientação. Então, é indicação. A uhum, homeopatia, ela está inserida hoje em dia, né, no Ministério da Saúde. Então, em alguns lugares tem sim o médico homeopata, e esse encaminhamento pode ser feito pelo farmacêutico, essa orientação inicial. E sobre também, né, se ele já tiver com esse medicamento, as práticas que a gente orienta, como você falou, né? uhum. E a Renata disse a importância do armazenamento, porque, como a Renata falou, o medicamento é um medicamento energético. Então, evitar ficar próximo de celular, onde tenha ondas, perto de televisão, isso tudo influencia o medicamento. Mais Então, uma isso dica aqui que a gente é, não sabia, hein? é exatamente. Então muito quer dizer que se eu importante. tô com o celular aqui perto, se aqui for um remédio, pode ser que tenha uma Sim, vibração se aí. você ficar deixando ele todo dia ali, É, pode a influenciar. vibração tá ali. Tá Agora, ali. o Ah, quanto ela vai interferir no medicamento, a Isso, gente ainda, né, não sabe, mas é bom evitar. O contato ah, contínuo, constante, isso. como toda vibração. Se ele é energético, ele vai sofrer influência de outras fontes de energia. E aí a importância do farmacêutico estar auxiliando os usuários da homeopatia com essas É. informações, né, os Então, assim, pacientes. hum, voltando à sua pergunta, então é um encaminhamento. Então, é uhum, orientação da importância da homeopatia, como ele pode ser tratado por aquela patologia, como a Renata falou, né? Cada pessoa vai ser tratada de forma individual, mas ele pode encaminhar porque a homeopatia está inserida no Ministério da Saúde. legal. A gente precisa avançar muito ainda nessa questão de prescrição, né? A gente tem muita coisa a É, avançar, que ali o profissional está ali na ponta, né? Ele poderia É, resolver algumas questões e não são resolvidas de certa forma, as farmácias ocuparam esse espaço de atendimento médico já há muito tempo no é. Brasil, A né? gente está melhorando, mas ainda É, tem ainda uns passos a serem tem espaço a conquistados. serem Tem. conquistados. Gente, estamos caminhando para o final, mas o mais importante da gente destacar agora é que a campanha Novembro Verde, ela acontece com a participação de todos os profissionais.
Como é que os profissionais que estão nos acompanhando agora, sejam eles farmacêuticos e farmacêuticas ou outros profissionais que estão chegando aqui no nosso podcast, seja bem-vindo, viu? Tem outros episódios também muito legais e muita coisa bacana para você acompanhar aqui no canal, nos canais todos do CRFMG. Agora, como é que a pessoa faz para participar dessa campanha? Então, a gente do conselho, a gente vai disponibilizar, né, dentro dos nossos grupos do WhatsApp, o selo. Esse selo ele pode ser inserido, né? Pode ser baixado também pelo YouTube, pelo Google, né? Se quiser procurar. O Uhum. selo você consegue baixar e coloca, como a Renata falou, na sua foto do Instagram, na sua foto, por exemplo, do WhatsApp. É só Legal. realmente para ajudar nessa divulgação desse selo. Uhum. E além, né, de formalizar também dessa importância do novembro verde, a gente fala também dos nossos canais, né? Dentro do conselho também, a gente valoriza muito a área. Além da gente ter esse grupo técnico, né, de trabalho de homeopatia, a gente tem capacitação, a gente tem também notas técnicas, tem as legislações todas voltadas para a área, disponibilizada lá do nosso setor. Então, precisando de alguma dúvida lá no setor de dúvidas técnicas e até mesmo no canal da comunicação, conseguem descobrir, né, Renata? Exatamente. O grupo técnico temático de homeopatia do Conselho Regional de Farmácia está à disposição para o esclarecimento de dúvida não só de profissionais, de farmacêutico, mas de usuários também, né? De adeptos à homeopatia, curiosos, indicações de profissionais. Como foi falado, nós temos hoje serviço público, né? Vários postos de saúde que atendem a homeopatia, serviço privado, convênios. Então, o acesso à homeopatia também pode ser mais divulgado. É. Agora, gente, e lembrando também que a formação nessa área, vocês estão sempre discutindo no grupo É. técnico, então, volta e meia tem um curso aí de capacitação também para a turma, né? Com certeza. Pois é. É o que a gente viu no congresso, como a gente estava reforçando, né? Exato. No congresso de Uberlândia, a gente teve um tema muito interessante que falava sobre o tratamento da homeopatia, né? Em pessoas com dengue, Isso. experiência exitosa, e Uhum. um dos componentes, né, que foi o Dilton, deu um sucesso, assim. A gente tinha um espaço de 150 lugares, ele lotou o auditório e pessoas em pé assistindo a palestra. Uhum. Então a gente vê, assim, o tanto que realmente a homeopatia as pessoas querem conhecer. Que bom. Eu falo que como diz a Renata, é dos três. Quem É. quer conhecer, quem não conhece e quem não Não acredita e acredita. quer ver. Então a gente tem Exato. esses três personagens participando. Mas esse terceiro elemento aí desses três é interessante também, né? O cara pode duvidar e de repente ir lá Exatamente. Se acompanhar ele e. estiver aberto para Isso. conhecer, temos muitos casos, relatos, como, né, foi apresentado pelo Dilton no congresso, assim, exemplos práticos do tratamento com sucesso em homeopatia, que estão sendo apresentados sempre nos congressos, Artigos, né? Muitos artigos artigos publicados. A publicados. pessoa precisa ter a cabeça realmente aberta e buscar. A E é uma informação está ciência. lá. E é uma ciência, né, Renata? É uma ciência. Exatamente. Agora, o profissional ele até pode ter essa lacuna e tal. Agora, o brasileiro ele é muito aberto, né, para a homeopatia. Porque o brasileiro ele já tem as crendices do brasileiro, que é já de ter um pouquinho de superstição. Mas quando você alia algo que está ali no, de repente, né, algo que está no quintal da pessoa vira remédio e aquilo ali é uma saída, isso, acho que o brasileiro é aberto para a homeopatia, né, de uma maneira geral. Ele é aberto para o holístico, para o natural, para o ser humano de forma integral. Existe uma abertura muito grande em relação a isso, sim. E a Hum. homeopatia pode proporcionar isso, né, de uma forma científica, bem feita, né, na Isso. farmácia, com um profissional habilitado. Aí sim ela vai mostrar o resultado. Com assistência farmacêutica. Com E se sem cuidem, viu? Pessoal do Rio de Janeiro, que Minas Gerais está chegando aí, viu? Vocês estão na frente aí, ainda uma referência, mas Minas Gerais está tendo aí, e o Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais tendo esse papel protagonista. Renata Maciel, farmacêutica, homeopata, integrante do Grupo Técnico de Trabalho de Homeopatia do CRFMG. Débora Lacorte, assessora técnica do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. Muito obrigado, viu, gente, pelo Obrigada. papo. Valeu demais. Quem quiser, então, fazer o acesso aí para fazer o selo, então, só reforçando para a turma, baixa lá nas redes sociais, não é isso? Coloca a fotinha lá nas redes e também pode E compartilhar para as turmas. divulga suas experiências Isso. exitosas, as dúvidas. É um momento de E tem divulgação, até uma dica valorização. para você que, né, de repente grava um vídeo e Isso. marca o CRF, né, e marca o grupo técnico do Conselho Regional de Farmácia, qual que é a experiência com homeopatia, com os cursos, né? Tanta gente não foi lá, né, participou, então tem muita coisa legal. Gente, obrigado, viu? Um abraço para Obrigada. todo mundo que está aqui com a gente.
Eu quero agradecer você que acompanhou aqui o nosso podcast do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. E lembrando que, além dessa edição, tem tantas outras que você pode acompanhar. Tem as de áudio e vídeo também, tem muitos conteúdos também da época do podcast só em áudio. A gente volta numa próxima edição. Valeu!